Vamos começar hoje, então, em Apocalipse, a carta às 7 igrejas. Então, repetindo, 7 é o número da onisciência, por isso, o número da perfeição. O que é onisciência? Significa que eu sei que se eu me levantar daqui e ir até ali a rua, eu sei o que eu vou ver. Se eu olhar para cima, se eu olhar para baixo, eu sei. O que eu fizer hoje, aqui, agora, eu sei como isso vai repercutir daqui a 1 minuto, a 1 ano, a 1 século, a 1 milênio. Eu tenho um domínio absoluto de todas as coisas. Isto é onisciência, um atributo que é exclusivo do que nós chamamos divindade. E divindade, somente só, em todo e em qualquer tempo, é o que nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é para nós divindade. Não existe outra divindade. Como diz a Escritura, antes de mim, Deus não houve, e após, nenhum se fará. Eu sou o Senhor. Então, isto é onisciência, isto é representado pelo 7. Por isso a Bíblia diz, os 7 Espíritos de Deus, que não são 7. Está revelando seu domínio absoluto e total. Fala de situações em que foram vistas em Apocalipse 7 olhos. Não são necessariamente 7 olhos, mas é uma representação, é uma simbologia daquilo que Deus está querendo nos falar em uma linguagem que não é qualquer um que entende. Aliás, que nem a igreja que está aí ficando para trás, sequer ela entendeu essas coisas, relativamente simples, né? Porque se Deus põe uma linguagem para nós, significa que Ele quer que a entendamos, mas o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, estudo, entendimento, empenho. Então, indo aqui, nós temos 7 igrejas mencionadas. Considerando o 7 a onisciência, significa que em toda e em qualquer parte, aonde existir um cristão, porque cada cristão é uma igreja, tá? Aonde existir um cristão em qualquer parte do mundo, ele estará incluído nessas palavras contidas nestas 7 cartas, em qualquer parte do mundo. Se tem nessa hora um crente aqui como nós, ou se tem um crente lá nos Estados Unidos, um crente no Japão, na União Soviética, ou qualquer parte do mundo, pode olhar para a vida desse crente e ele vai estar incluído em uma destas 7 cartas. Amém? Deu para você entender isso? Pastor, então se eliminasse toda a Escritura e nós utilizássemos somente essas 7 cartas, resolveria o problema? Não resolveria o problema. Não é disto que eu estou falando. Eu estou falando de que um comportamento de qualquer crente no mundo vai estar incluído nestas cartas e não os ensinamentos para estes crentes. Amém, irmão? Então aqui no capítulo 2, no verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quando você volta no capítulo 1, no verso 20, diz, este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esta Bíblia que eu estou usando aqui, ganhei de presente do irmão Rômulo, lá de Santa Catarina, é a Bíblia King James atualizada, veio pelo correio. E
esta Bíblia aqui no próprio rodapé vem explicando quando a carta diz assim, ao anjo da igreja, e ele fala, anjo, a palavra ângelo, que quer dizer mensageiro, mas a própria Bíblia aqui diz assim, neste caso aqui está significando as lideranças espirituais, os líderes dessas igrejas, os pastores, os sacerdotes dessas igrejas, que também, dentro deste conceito espiritual, tem o significado de líder. Então, anjos são, de alguma maneira, líderes quando estão a serviço, e pastores são líderes quando estão a serviço, e eles todos recebem essa significação de anjo, porque a palavra anjo é mensageiro. Bom, só para exemplificar aqui um pouco da versão, que eu andei lendo algumas coisas e até me assustei em saber que eles detêm algum conhecimento muito bom de coisas que Deus nos tem revelado, graças a Deus. Que o conhecimento que Deus tem não fique somente conosco, embora nós também sabemos que muitos têm recebido do conhecimento, mas têm negado a eficácia dele, porque receber conhecimento significa ter que ter coragem para andar naquilo que recebeu. Então, dizendo, conheço, verso 2 do capítulo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Então, irmão, qual é a observação desse momento aqui? Jesus escreve para uma liderança e diz, você colocou à prova uns que se declaram apóstolos, mas não são. Você descobriu que eles eram mentirosos, impostores. Ora, irmão, você já viu alguém por aí se dizendo apóstolo, sem ter uma multidão atrás dele? Sem ter pelo menos meia dúzia de seguidores? Então, sabe o que eu entendo dessa colocação aqui? Que haviam outras igrejas, ou pelo menos chamadas igrejas, aonde tinha pessoas rotuladas de apóstolos, com uma grande congregação, mas eles não eram apóstolos. E esses que os estavam seguindo, estavam indo para o mesmo lugar que estes impostores, estes mentirosos, iriam. Mas esta igreja aqui, de Éfeso, ela se levanta, e Deus está dizendo, você descobriu que eles eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda depois de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Bom, aqui diz, olha, no verso 20 dizia, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Igreja é um ministério. Só existe igreja, veja bem, irmão, durante muito tempo se disse o seguinte, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mal entendido isso, não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é. Não adianta algumas pessoas chegarem, irmão, vem cá você, vem cá você, vem cá você, vamos reunir 2, 3, meia dúzia. Estamos aqui, Jesus, nós estamos aqui em teu nome e a tua promessa diz que tu estarias em nosso meio e ponto final. Irmão, ilusão.
Porque muita gente já fez isso e naufragou. Ilusão, muita gente pensar que porque está dentro de um lugar rotulado de igreja e está mencionando o nome do Senhor Jesus, que ele está ali no meio deles. Ilusão, patetice e palhaçada, conversa fiada. Se fosse assim, simplesmente, Universal não seria um templo de Satanás. Porque tem um monte de gente lá falando Jesus, 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 e o Jesus deles não passa de uma... Você já sabe o que eu sempre digo. Tem dia que eu não estou muito inspirado, eu não quero falar. Então, está analisando? Olha a mundial do poder de Deus. Chamam de igreja. Jesus está lá? Ah, não está não? Ué, mas não tem uma multidão lá dando até testemunho que Jesus curou, libertou, salvou, foi no inferno, resgatou um, foi não sei aonde. Não tem? E você está dizendo que não está lá? Jesus não está lá. Igreja Internacional da Graça de Deus. Uma multidão reunida. Falando Jesus, eles até cantam, estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. E Jesus está lá? Se você me diz que Jesus não está lá, então como é que a Escritura diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles? Então nós estamos descobrindo que não é uma questão tão simples. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Nome significam conceitos, princípios, ideologia. Quando eu falo Sócrates, você vai dizer assim, eu já li livros de Sócrates. Eu sei o que ele dizia. Quando eu falo Platão, eu conheci o filósofo Platão, eu estudei filosofia, não é assim? Buda, eu conheci. Gandhi, você sabe os conceitos entrelaçados no nome de Gandhi. Todo mundo lembra logo do animismo, não come vaca, cultua o rato, beija a ovelha, não é isso? Então, nome significa conceitos e princípios. Não é uma combinação de letras. Então, quando as pessoas pensam, não estamos aqui em nome de Jesus. Jesus está olhando, mas não está mesmo. Aquele que tem os meus conjuntos de regras. Isso que é mandamento. Amém? Então, meu irmão, aqui diz assim, deixa eu ver... Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta às primeiras práticas. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Nós vimos no verso 20 do capítulo anterior que candelabros são as igrejas. E eu voltando agora te digo, igreja é um ministério. Igreja não é um aglomerado de pessoas. Nós somos uma igreja, porque eu tenho um ministério. Mas se vocês saírem por conta própria e se reunir aonde quer que seja, não quer dizer que vocês vão orar e vai ver Deus. Mas vinculados a um ministério, vai, irmão, pode clamar, porque verdadeiramente você verá Deus. Não tenha dúvida, você vai ver Deus. Agora, rompe com o ministério e toca a tua vida, que nem uns patetas que tem por aí, que dizem assim, eu sirvo a Deus à minha maneira. Muito bom servir a Deus à sua maneira. Eu também fazia isso quando eu era da macumba, da umbanda, da quimbanda. Quando botava o guidar nas encruzilhadas, vela na pedreira, dava balinha para aqueles pobres coitados chamados Corme e Damião. Não tinha dinheiro eles para comprar, eu dava bala para eles. Dava cachaça para o tranca-rua, charuto para Maria Padilha. Eu também servia a Deus da minha maneira. Nunca vi Deus. Nunca vi Deus. Quando eu resolvi me submeter a uma regra chamada Bíblia, aí eu passei a ver Deus. Amém, meu irmão? Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos com os meus conceitos, com os meus princípios, com os meus mandamentos, com as minhas regras, eu estou aí no meio deles. Eu estou aí no meio deles. Me veio uma coisa aqui na cabeça, eu vou mencionar para você.
Tem pessoas que estavam aqui no ministério e o seu tempo todo era suprido. Agora saíram daqui, irmão, estão chorando aí atrás de emprego, chorando atrás de mendigar o pão, ameaças de irem para a rua com as suas famílias sem dinheiro de pagar um aluguel, porque eles não entendiam. Eles eram supridos porque eles faziam parte de um ministério, agora eles não fazem mais, foram cortados. Deus não está suprindo ninguém fora de debaixo das suas asas. E embaixo das suas asas tem um ministério. Existe um sacerdócio. Então, meu irmão, esses dias, não sei se a irmã está nos ouvindo, uma irmã de distante, né, falou até assim, pastor, tem uma pessoa aqui, rica inclusive, que está querendo ajudar na obra, esse em outro continente, irmão. Está querendo ajudar na obra, e eu estou em dúvida se eu aceito o dinheiro dela para a obra ou não, e brá. Eu falei assim, primeiro, você não é sacerdote para receber dízimo. Você não tem ministério, deu para entender? O ministério é meu. Se alguém quiser entregar dízimo, tem que entrar em contato com o pastor Tupirani da Hora Loures. Qualquer irmão que receber dízimo, cava o seu buraco, cava a sua sepultura. Está entrando debaixo de maldição. Deus não autorizou ninguém que não seja sacerdote a receber dízimo. Um outro irmão, pela internet, pastor, eu ouvi você dizer na igreja que a igreja não precisa de dinheiro e que autorizou os irmãos lá da África a fazer a obra. Pastor, eu também vou pegar o dízimo e vou acontecer. De não vai nada. A autorização que eles receberam, você não recebeu. Nosso Deus é pessoal. A ordem que Ele dá para um, pode não dar para outro. Isto que eu estou te falando, com essa autoridade que você está sentindo Deus, isso é porque eu tenho um ministério. Eu sou representante do Deus vivo, do Deus da Bíblia. É por isso que você está sentindo o que está sentindo. Está nesse êxtase. Porque o Espírito de Deus paira nessa terra. Porque eu tenho um ministério. E se não tivesse ministério, a maçonaria já tinha me esquartejado pior do que Tiradentes, meu irmão. O que nos protege, irmão, é o ministério, não o nosso braço da carne, não. Então, porque o ministério, Deus está no meio dele, né? Por isso que nós somos protegidos. Então, irmão, veja, se tu não te arrependeres, eu tirarei o teu candelabro do seu lugar. Ou seja, eu entendo aqui, não sei se outros podem ter algum outro entendimento, eu entendo que a pessoa vai perder essa liderança, vai perder o seu ministério. Que no caso aqui poderia falar mais diretamente, vai perder a igreja, né? Perder a igreja não como se ele fosse dono das pessoas, mas perder o privilégio de estar servindo a Deus em prol da humanidade, em prol dos homens. Porque, irmão, se a igreja se apaga, apagou-se a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? O apóstolo Paulo escreve dizendo, há um que detém o espírito do anticristo, até que do meio seja tirado. E nós entendemos que esse um é quem? Espírito Santo. Está onde? Na igreja. E o que é a igreja? O ministério de alguém. Se não existe ministério, não existe igreja. Existe sim um bando de palhaço reunido, de Bíblia na mão e falando Jesus. Mas sem ministério, são só um bando de palhaços. Como é hoje as Assembleias de Deus, que o ministério deles já foi removido há muito tempo. Porque aonde sobe um político, deixa de ser púlpito e vira palanque. Amém, meu irmão? Hoje a restauração está boa. Nós vamos então seguir para a próxima carta à igreja em Esmirna. Verso 8 diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, aquele que é o primeiro e o último,
que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Então, o que nós temos aqui? Deus falando para milhões de pessoas, como falou na primeira carta, para todos. Na segunda, ele continua falando para todos, porque a palavra parte de um único Deus para todos aqueles que querem verdadeiramente crer no Deus vivo. Então diz no verso 9, eu conheço as tuas aflições, a tua pobreza, contudo tu és rico. Então quer dizer, essa pessoa está em aflição, e essa pessoa, dentro de uma visão natural, ela é pessoa, essa situação, esse mover, ela é pobre, né? Mas Deus está olhando essa pessoa em aflição e pobreza, está dizendo, verdadeiramente você é rico. O que vemos aqui? A maneira como os homens naturalmente veem as coisas e a maneira como Deus vê as coisas. Irmão, esta é a luta, ou melhor, essa é o contexto que te dá a vitória. Quando você consegue olhar além da sua própria miséria e entender como Deus está te vendo. Irmão, isso vence todas as barreiras. Eu vivi essa experiência, já que me veio à memória, eu já contei tantas vezes, bem feito para você que está aí há muito tempo, vai ouvindo as experiências um monte de vezes. Eu estava numa igreja, sem nada, estava na maior prova, e um homem, conhecido como Pastor Paulinho, lembrei o nome dele, lá da frente, numa igreja que eu fui uma única vez, depois nunca mais pisei lá, era um lugar distante, me levaram naquele lugar. E ele, irmã, eu tenho umas profecias aqui para entregar, mas eu não vou usar o microfone não. Eu vou falar pessoalmente com cada um. Aí largou o microfone e foi pelo meio da igreja, foi lá numa irmã, falou, foi na outra irmã, falou, e daqui a pouco ele olhou para mim e veio na minha direção, chegou perto de mim e falou, varão, você está aí com esse celular do lado, com essa chave de carro pendurada, mas assim te manda dizer o Senhor, você não tem nada, você está na maior luta, você está na maior prova, e Ele te manda dizer, é aí mesmo que eu te quero, fica firme, porque Ele vai te exaltar. Irmão, cada vírgula que aquele homem pensou, eu vi cumprida na minha vida, cada vírgula. Mas ele disse o quê? Tu não tem nada, e é aí mesmo que Deus te quer. Irmão, aprenda as lições. Você pode ser uma pessoa que olhe para você hoje e diga, pô, não tenho nada. E eu vou te dizer, é aí mesmo que Deus te quer. Nesse teu nada, tu vai ver Deus. Enquanto que outros estão nadando em riqueza, meu irmão, e estão perguntando onde está Deus. Tem que entender, essas lições são muito poderosas, são elas que nos sustentam. Qual foi a queda dos judeus? Ah, Deus está comigo, olha o meu ouro, olha as vestes que eu tenho, caríssimas, os tecidos da Pérsia, os tapetes da Babilônia, olha a minha prata, olha minhas terras. Daqui a pouco vem Jesus e diz para um homem riquíssimo, tu quer mesmo Deus, é? Vai lá, desfaz-te de toda aquela besteira que você tem. Vem e segue-me, tu terás um tesouro no céu.
As riquezas o haviam prendido de tal maneira que ele não respondeu nada. Ele simplesmente baixou a cabeça e virou e foi embora. Jesus falou assim: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí vem Jesus de novo, Mateus 5. Bem-aventurados os pobres, os humildes, os simples. Então, irmão, presta atenção nessas lições. Jesus está dizendo: eu conheço as tuas aflições, conheço a tua pobreza, mas sabe como que eu te vejo? Você é um cabra rico, você está rico. Aí diz: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. O que significa esse dizer-se judeu? Dizer-se espiritual, dizer-se servo de Deus. Mas Jesus está dizendo: eu conheço a blasfêmia deles contra você. Eles não são nada. Eles são sinagoga de Satanás, mas o mundo os vê e os rotula de judeus, espirituais, santos. Mas eles são o quê? Sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás para sofrer. O diabo, além de tudo que você já passa, o diabo vai lançar alguns de vocês na prisão. Vocês vão ser provados, mas já não está na escassez, né? Já está na aflição, já está na pobreza. Jesus está dizendo assim: vocês são os meus. Vocês que estão na aflição, vocês que estão na pobreza, é com vocês que eu posso contar. Então o que ele faz? Eu vou deixar o diabo pegar e vou jogar vocês na prisão. Vocês vão ser provados e vocês vão sofrer perseguição durante 10 dias. São com vocês que eu posso contar. Porque eu olho vocês e vejo que vocês são ricos. Ricos por dentro, ricos da fé, ricos do conhecimento, ricos da perseverança. Vocês estão destinados eu posso podar vocês para que vocês deem mais fruto. Sofrereis perseguição durante 10, que significa totalidade. Eu posso permitir uma perseguição total contra vocês. Total. Total, irmão, total. Isso não é privilégio de qualquer um, não, é de poucos. Jesus está dizendo: vocês são ricos, seus pobres. É com vocês que eu conto. Eu posso deixar até o império das trevas se levantar contra vocês, porque eu sei que vocês são minhas testemunhas. Vocês são meus. Meu Espírito habita em vocês. Ser fiel até eu darei a coroa da vida para vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês até que vocês cheguem à morte. O que você quer mais? O que você quer mais? Isso aqui é uma palavra para todo mundo. Mas me diz se todo mundo vive isso. Não vive, não. Tem gente que está até procurando na Bíblia. Onde que esse pastor está vendo essas coisas? Irmão. Aqui dentro agora. Onde é que ele está vendo essas coisas todas que ele está falando? Nem tudo está escrito aqui, irmão. Tem coisas que é no pessoal que Deus fala. Mas você entende. Você está ouvindo baseado aqui. Mas não está escrito aqui. Porque é o Espírito que testifica com o nosso Espírito. Então, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ou seja, Deus está falando isso e está decretando uma bênção. Porque Ele está dizendo: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte, que significa condenação eterna. Primeira morte é quando nós morremos aqui nesse mundo, né? Somos separados, nosso espírito e alma, separada desse corpo, é o que nós chamamos primeira morte, quando esse corpo vai ao pó. E segunda morte é quando se recebe uma palavra na eternidade de condenação, onde a pessoa é separada definitivamente da graça, do amor de Deus.
Bom, ainda temos aqui carta à igreja em Pérgamo, que é a terceira igreja. No capítulo 2, a partir do verso 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto na cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Irmão, há várias observações gloriosas da santa palavra do nosso Deus aqui, mas essa última do verso 16, que diz: diante do exposto, arrepende-te. Veja bem, observa a profundidade dessa palavra de repreensão. Jesus está virando para a liderança e está dizendo: diante do exposto, arrepende-te. Arrepende-te de quê? Não disse você é um adúltero, você é um mercenário, você é um mentiroso, você está fazendo isso, você é aquilo outro, você... Não. Arrepende-te porque você está o quê? Permitindo que outros façam naquilo que é o teu domínio, naquilo que eu te dei como autoridade. Esse é o cenário da palavra. Diz, diante do exposto arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti. Virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, eu vou tanto contra ti, não que você tenha feito alguma coisa, mas porque você permitiu que se fizesse naquilo que eu te dei por domínio. Muitos pastores, eu já ouvi falar, não, irmão, tem pessoas que fazem isso dentro da igreja, não sei quem fez aquilo outro, mas é problema deles, não é não. A igreja, abre aspas, é minha, fecha aspas. Aqui mando eu. Amém, irmão? Aqui mando eu. Quem não concordar, quem quiser fazer sei lá o quê, pode fazer à vontade. Dali da porta para lá, para fora, quem manda é a prefeitura. Se a prefeitura não te repreender, tô nem aí. Agora, da porta para dentro, quem manda sou eu. Aí cabe a mim repreender com aquilo que eu achar que tenho que repreender. Se eu vou convocar o exército, a marinha aeronáutica, a polícia, se eu vou convocar os anjos, ou se eu vou sair no braço, sei lá, é responsabilidade minha. Agora, o que eu não posso é deixar o profano que Deus me dá autoridade para retirar, permanecer no meio do santo. E isso eu via muito dentro da Igreja Batista da Gamboa. Aliás, que o pessoal da Batista da Gamboa, acho que tem alguém aqui levando as mensagens para ele, ou então eles estão ouvindo no site, que cada dia que passa, menos tem um para me cumprimentar. Eles me odeiam cada vez mais. Que bom, né, irmão? Maravilha, né? Porque entre luz e trevas não há comunhão. Aqui não tem símbolo da maçonaria. Então, o que acontece? Pastor, dizia eu para o pastor Jeremias Bento da Silva, que apesar de ter parecido um grande homem, na verdade não passou de um mercenário. Quer a prova? Eu te provo. Pastor Jeremias Bento da Silva. Quando eu me converti e frequentei a Igreja Batista, ele já estava ali há alguns anos,
e depois permaneceu alguns anos. Quando ele ali estava na Igreja Batista da Gamboa, ele recebeu uma proposta salarial da Igreja Batista da Esperança. A Igreja Batista da Gamboa aqui na Rua da América, número 54, e a Igreja Batista da Esperança ali na Rua Visconde de Inhaúma, ali na Praça Mauá. A Igreja Batista da Esperança, uma igreja elitizada, fez uma proposta salarial para ele. Ele largou o rebanho da Batista e foi para assumir o rebanho, a vara de porcos da Igreja Batista da Esperança. Me diz que nome é esse? Isso não é mercenário, não? Ah, então tá. Depois que o pastor Jeremias estava lá, na Esperança, um conhecido dele tinha viajado para Minas Gerais. E uma igreja em Minas Gerais, com 3 andares e 2.000 membros, o convidou para ele pastorear lá, com uma proposta salarial irrecusável para os mercenários. Ele largou a Batista da Esperança e foi pastorear, né? Vamos dizer pastorear, lá em BH, Belo Horizonte. Como é que se chama isso? Mercenarismo. Pastor sou eu sou pastor. Este é o rebanho que Deus me deu, eu vivo com esse rebanho e morro com esse rebanho. Eu vivo com esse rebanho e morro com este rebanho. Aqui, se Deus providenciar R$100, é o que eu vou passar por mês. Se Deus providenciar 10.000 e me suprir com 10.000, é 10.000. Eu não sou mercenário. Podem me fazer a proposta salarial que for, eu não abandono a obra que o Senhor Deus pôs nas minhas mãos. Mas eles abandonam. Eles são mercenários. Então, veja, aqui diz: diante do exposto, arrepende, caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. E como eu dizia, às vezes tinha uns problemas lá na igreja, eu dizia: pastor, seria melhor botar logo essa pessoa no seu devido lugar? Não, irmão Tupirani, não pode. Sabe o que acontece? Se eu repreender o fulano, o Beltrano é primo dele, o Cicrano é tio dele, o Cicranão é pai dele, a Cicrana é mãe dela, a fulana que está não sei que aonde fazendo não sei que é irmã, a não sei que é sobrinha da não sei quem, é não sei que, são 16 pessoas da mesma família. Já pensou, eu repreendo um, eles ficam chateados e eu perco esses 16 membros? A igreja vai sofrer um baque financeiro muito grande. Aí quando eu falo, as pessoas: pastor, você fala demais. E eu já disse, mas é porque eu falo de menos. Só tenho uma boca. Se na próxima encarnação eu vier com 2 bocas, você vai ver só como é que eu vou falar. Aí, irmão, virei contra ti, pelejarei com a espada da minha boca. Por quê? Porque você está consentindo. Irmão, tinha um negócio na Igreja Batista da Gamboa chamado sessão de negócios. Prestação de conta. Quanto gastou, quanto pagou de luz, quanto pagou de água, quanto pagou disso tudo, o que foi gasto com estacionamento não sei de onde, tá, todos os detalhes. E tinha votação. Quem vai assumir o cargo tal? Tinha um negócio de uma escolinha lá chamada multiministério, onde a pessoa era remunerada, a pessoa que ficava assumindo era chamada diretora da escola, e aquilo hoje é reconhecido até pelo MEC, essa escolinha, eles tanto lutaram que fizeram aquilo ficar reconhecido. Lá tem até, parece agora já tem 1º grau completo lá na escola. Ensino de Bíblia nenhum, mas ensino de matemática, química, física, isso tem bastante. E quando era a hora de alguém assumir um cargo nesse chamado multiministério, nessa escola, irmão, literalmente, a pancadaria quebrava.
Porque tinha duas famílias influentes dentro da igreja. Uma com 15 membros e a outra com 16 membros. Só de duas famílias na parentela. Então ficava um jogando contra o outro. E um querendo, não, eu indico a irmã fulana para o cargo. Aí tinha toda a família da irmã fulana para votar nela. Mas a outra família vinha e dizia, não, mas ela já ficou ano passado e não sei quem, não sei que lá, tem que dar uma oportunidade para Beltrana. E já tinha lá a família preparada para votar. E quem não era de uma família nem de outra, ficava ali que nem peteca, né? Vendo eles jogarem a coisa de um lado, vendo jogar para o outro. Por quê? Porque o pastor não tinha disposição para repreender ninguém dentro da igreja. Estou trazendo só uma situação bem da atualidade, mas bem o que se poderia estar processando lá dentro dessa igreja de Pérgamo, aonde Jesus está repreendendo uma pessoa porque ela está tolerando, ela não está fazendo, ela não está cometendo o erro, mas ela está tolerando e permitindo e aceitando que alguém cometa. Irmão, sinto muito, mas não interessa aqui família grande, nem pequena, aqui eu não vejo ninguém como família, aqui eu vejo cada um como ovelhas do rebanho de Jesus Cristo. Aqui não tem família, aqui é um centro de seleção. Isso não é para família, isso é para soldados e para guerreiros. Bom, até aí então, é a nossa primeira observação. Quero saber se tem alguém que tenha alguma pergunta. Levante a mão. Pastor, é só um comentário a respeito da liderança de Pérgamo. Isso aconteceu muito bem com Eli, né? Eli, a liderança que não repreendeu os seus filhos, e o juízo veio num só dia e aniquilou com a geração dele inteira. Aí, então, bem lembrado, né? E isso tem acontecido bastante aqui na igreja. Eu falo de uma coisa, o Espírito Santo tem lembrado os irmãos outras coisas, e assim é a obra do Espírito Santo, faz parte do crescimento de todos. Amém, irmão? Então, Eli poderia estar incluído nessa carta. Eli, eu tenho contra ti que tu toleras aí os nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram os filhos de Eli. Então você vê que em qualquer parte, em qualquer tempo, em qualquer grupo religioso do Deus vivo, ele, em qualquer situação, seja em Israel, seja na igreja, sempre vai haver um enquadramento em uma dessas 7 cartas, porque essas 7 cartas, elas estão falando de comportamentos. Não são aqui mandamentos, são comportamentos. Então, como são 7, qualquer um de nós, desde Adão até o último homem que se diga cristão sobre a face do planeta, todos vão ter que estar incluídos em uma dessas situações. E lembramos aqui que o número de repreensões é muita e o número de exaltação é pouco.